uma pergunta aqui, Cris. Assim, primeiro, quase todo indígena ele acaba passando em algum momento da história por um conflito de identidade, porque a sociedade, ela, mesmo que você more dentro de uma aldeia, ela ainda tende a tentar fazer com que você não se identifique como indígena. E fora isso, os livros didáticos e muitas outras coisas, eles tendem a tentar tirar a sua cultura, mas assim, eu, pessoalmente, eu nasci em uma aldeia indígena, moro aqui até hoje, e os meus tios, meu avô, tudo, sempre foram caciques, sempre tiveram à frente do movimento indígena. Então, eu, pessoalmente, sempre fui apresentado primeiramente em casa, eles me ensinaram quem eu sou hoje. Então, coisas que alguns indígenas não têm o privilégio de ter. Coisas que eu tive, por exemplo, eu sempre tive representações, eu tive quem me espelhar em ser indígena. João Pedro perguntou. João Pedro chama você de o senhor. Riquelme, tu tem quantos anos mesmo? Gente, eu acabei de completar 18, então, assim, pode falar você mesmo. Tá tranquilo, né? Eu só não vou pedir para escrever meu nome, porque, infelizmente, meu nome é muito complicado. Mas... tá. Me diga uma coisa, a pergunta dele você já foi hostilizado por ser indígena ou conhece alguém que já passou por essa infelicidade? Eu conheço pessoas que já, assim, pessoas que, inclusive, principalmente no local de trabalho, onde os patrões têm essa imagem de que o indígena é preguiçoso. Então, eles qualquer coisa que você faz, ele fala, isso é porque é índio é tudo assim, ou então ficam as piadas indígenas, Cris, é uma coisa extremamente estereotipadas, né? E são piadas de extremamente mau gosto, sabe? E, assim, isso acontece várias vezes. Eu sempre fui ensinado a nunca deixar que nenhuma dessas situações aconteça comigo, mas já aconteceu muito com algumas outras pessoas. Tá, primeiramente, respondendo a outra pergunta de Ana Rita, o que seria necessário para as pessoas saibam mais sobre a gente e algo que faça com que elas mudem a imagem estereotipada. Eu acredito que, assim, a educação primária ela tem um papel importante nisso. Claro, porque muitas das pessoas que já têm a sua educação, considera a sua educação já formada, dificilmente essa pessoa consegue mudar a visão de mundo dela. Mas os mais jovens, principalmente vocês, e nesses vocês eu também me insiro. Eu acredito que a gente somos o terreno fértil para quebrar todo esse estereótipo de indígenas, também como combater o machismo e que mais? Os preconceitos em gerais. Mas, assim, principalmente eu acredito que é uma mudança na didática da escola, voltada mais para um olhar mais especializado nos indígenas, assim, com a história contada por um indígena. E nós temos, assim, os indígenas, hoje nós produzimos conteúdos indígenas, então existem sim livros, existem pessoas que podem contar essa história, e sem contar que nós temos, assim, vários documentos, várias coisas que não são repassadas, sabe? E fora isso também tem outras coisas. Ou seja, como a gente falou na live, se houvesse a possibilidade de que esses livros, que houvesse, sei lá, uma junta, uma comissão de pessoas que são de etnias indígenas para poder contar um pouco dessa história dentro dos livros didáticos, né, haveria, na sua opinião, uma mudança? Já a gente poderia dar alguns passos mais fortes, mas eu acredito que não acabaria só por aí.
algumas coisas que a gente também pode fazer é aproveitar um pouco da nossa cultura, que é muito rica. A gente pode, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver ou escutar sobre os jogos indígenas, que é como se fosse uma reunião de todos os indígenas, isso geralmente a nível estadual, ou, por exemplo, etnias do Nordeste, por exemplo, eles se unem para fazer como se fosse uma Olimpíada, só que mais voltadas para os jogos indígenas, que seriam a questão do arco e flecha e algumas outras cerimônias. Eu tenho até algumas fotos que a gente pode montar outro material, se você quiser, Cris. A gente tem muita coisa que a gente pode explorar desse tema, então meu contato sempre vai estar por aqui, e à medida que eu for recebendo mais coisas que a gente possa acrescentar, a gente vai preparando mais material. Eu vou responder a pergunta de João Pedro Freitas, porque eu tive que pegar o carregador, não vi se você respondeu. Que é no caso da inserção no mercado de trabalho. Quais são os principais problemas, os principais impasses? Tá. Acredito que assim, por exemplo, na minha aldeia, eu terei que sair da minha aldeia para poder trabalhar, porque dentro das aldeias indígenas você só tem 2 oportunidades de emprego, que é professor, para você trabalhar na escola indígena, ou alguma coisa na área de saúde, para você trabalhar na saúde indígena. Você não tem nada voltado, sabe? Tipo, outras coisas. Por exemplo, hoje em dia, tipo, nas aldeias indígenas é só isso. Ou você vai ser pescador, que geralmente a maioria é um pouco mais fácil, já que geralmente, pelo menos aqui na minha etnia, é uma etnia que fica muito próxima ao mar. Pescador, agricultor, ou você vai ser professor ou um técnico de enfermagem, mas não existe São nenhum... trabalhos não braçais, assim, os que precisam de escolarização, né? Não existe, por exemplo, deixa eu ver, não existe, assim, nada dentro das aldeias que possa expandir um pouco mais esse mercado de trabalho. Será que também não há falta de políticas públicas que possam capacitar vocês para poder entrar em outros segmentos, tanto dentro quanto fora das aldeias? Por exemplo, você precisa ir de um serviço de tecnologia. Você precisa, né, além da questão, sei lá, de ser professor, você poderia trabalhar, sim, dentro da agricultura, dentro da pecuária, mas de forma mais informatizada, mais tecnológica. E isso né, melhoraria a vida de vocês, ao mesmo tempo que também geraria emprego e renda. Não é isso? Tá, peraí. Eu pulei alguma pergunta, gente? Peraí. A pergunta do João Pedro, você falou de alguns impasses, só para poder deixar, no caso, enfim, além dessa questão de você ter que se deslocar porque não há oportunidade de emprego aí, quais seriam os outros problemas de inserção no mercado? Qual seria outros problemas no mercado de trabalho? Isso. Por exemplo, eu acredito que, assim, primeiramente, a questão da educação, porque, assim, a educação é o fator primário que vai influenciar depois, porque tipo assim, é uma escola indígena para uma aldeia inteira. Então, as escolas indígenas, elas não têm capacidade. Eu já passei pelas 32 aldeias daqui e eu vejo que a situação em todas as 32 aldeias, pelo menos da etnia potiguara, aqui no Nordeste, nenhuma delas consegue comportar todos os jovens indígenas. Então, esses jovens que frequentam a escola, provavelmente eles vão ficar no fundamental, ou isso já vai limitar ele no mercado de trabalho. Você compreende? Riquelme, na tua aldeia, por exemplo, não tem escola, né? Você teria que ir para uma outra aldeia. Tem só o fundamental, não tem médio. Médio tem na Bahia e outra aldeia que fica bem longe mesmo. E antes de responder a pergunta dos meninos, só com relação à escola, me tiram as dúvidas. Eu sei que o currículo é um currículo diferente. Mas, isso. Por exemplo, você já estudou no ensino fundamental, né? Na aldeia. Estudei. Como é que era, no caso? Era todos os dias pela manhã, à tarde? Como é que era isso? Me conta aí. Bem, era assim, tipo... era assim, a mesma questão, tipo, era turno de manhã e turno da tarde. Sendo que, geralmente...
alguns turnos podiam variar, tipo, podiam ter aulas à tarde também. Geralmente aulas de educação física eram feitas à tarde. A educação física nas escolas indígenas, ela tem um foco mais para o indígena em si. Eu estava até conversando no Ideal, isso com os meninos do Ideal, do meu antigo colégio. Aí eles falavam até que nas escolas indígenas era mais interessante, porque a gente aprendia literalmente como fazer um arco e flecha, como fazer fogo, essas coisas. E, claro, também atirar, o arco e flecha, fundamentos, essas coisas. Desde da infância. Mas... Nossa, tem bastante pergunta já, mas continuando. Mas deixa eu só perguntar, terminar aqui. Mas como é que é, por exemplo, sei lá, vocês tinham aulas de ciências, língua portuguesa e mais tupi, Sim. ou só tupi, ciências, matemática, tudo isso? A gente tinha as matérias normais, as principais, pelo menos, que eram matemática, história em geral. Tipo, a gente tinha todas as matérias normais. O que mudava era que em educação física, além da educação física normal que a gente fazia algumas coisas extras. Essas coisas extras geralmente eram feitas em outro turno. Que é assim, tipo, era a questão do arco e flecha, como eu falei, história da cultura, que era para as crianças já entenderem um pouco da história da sua etnia, e também tinham algumas outras matérias, o tupi principalmente, mas assim, tipo, em vez das crianças aprenderem, só tinha um professor de língua no caso, ou seja, eles não aprendiam inglês, por exemplo, eram tupi. Perguntando uma coisa, com relação à carga horária. Se vocês tinham as regulares, além daquelas que são do universo indígena, a carga horária era uma carga horária diferente dos que estão na escola regular, de forma que vocês ficam em desvantagem quando vão concorrer, por exemplo, ao Enem, a um concurso público. Verdade. E assim vai, porque vocês veem menos conteúdo que é cobrado lá. Enquanto o conteúdo que você aprende não é cobrado no Enem. Uhum. Outra coisa, os professores, quem são normalmente? Geralmente, assim, do ensino médio são prevalentemente não indígenas. Do ensino fundamental, tipo a criança, tipo até fundamental 1, ainda tem algumas indígenas, que a minha mãe inclusive foi minha professora. Hoje ela trabalha na área da saúde, mas a minha mãe foi minha professora, a minha tia também foi minha professora do primário, na época que eu estudava em escola indígena. Assumem também esse papel, né? Oi? Não, que bom que vocês também assumem esse papel. Ana Rita pergunta o seguinte, gente, eu vou responder essas perguntas aqui com ele e a gente vai para o material, senão não vai dar tempo. Ana Rita pergunta o seguinte, o que é essencial, na sua opinião, que as pessoas saibam sobre os indígenas, algo que faça com que nós mudemos os estereótipos, né? Uma coisa em específica, o que é essencial é saber que a gente não está num livro de história, saber que a gente não é nós não representamos a imagem que a mídia passa da gente é uma imagem errada. Eu quero que as pessoas entendam que o indígena, ele não é o carinha, tipo, que fica sem roupa, fazendo no meio da floresta, porque isso não tem sentido nenhum, que fica dormindo na rede e de boa com a natureza, porque essa é uma imagem totalmente errada, gente. Tem algumas perguntas aqui que são interessantes, Cris. Vou responder uma aqui, tá? Uhum. Como funciona a divisão social interna nas aldeias? Responda de cima, primeiro. A de Qual? cima, como funciona a aldeia em si? Tem ajuda do município ou do governo federal? Certo. Uhum. Tá. As aldeias, elas, assim, tipo, primeiramente, tipo, cada etnia vai ter uma divisão de aldeias. Algumas geralmente dividir uma aldeia da outra graficamente por conta de algum rio, por conta de alguma coisa. A divisão geográfica geralmente é feita assim.
E a questão, tipo, de... A gente tem a nossa liderança, que é os caciques, eles vão discutir a questão de segurança e de saúde, junto com a FUNAI, que a FUNAI e a CESAI. A CESAI, ela é o que vai organizar a nossa saúde. E a FUNAI é a nossa, como se fosse o nosso, a nossa, como se fosse, assim, ela tem o papel de fiscalizar para que ninguém invada as nossas terras e mediar alguns conflitos que possa acontecer. Mas, deixa eu ver aqui, em si, Então, tem ajuda do município, do governo. Tem. Tá, tipo, tem sim, a gente tem algumas ajudas do município e do governo, sim, porque, afinal, a gente pertence, por exemplo, a gente, tipo, se uma aldeia, pertence a tal município, o município tem que ajudar aquela aldeia de alguma forma, porque ali existem pessoas que voltam, são cidadãos normais, então também é obrigação do governo, é obrigação dos municípios não negligenciar as aldeias. Questão de escolas também, tipo, tem escolas, só que, tipo, no caso, as escolas do estado, ela não são, tipo, o estado, o município, elas não são indígenas, geralmente. Tá, como funciona a divisão social interna nas aldeias? Assim, pra falar a verdade também, que, tipo, todo mundo no mesmo barco, sabe? Tipo, pelo menos na maioria das aldeias você não vai ver muitas casas luxuosas e nem, tipo, nada disso. Inclusive, alguém pode pensar, tipo, mas o cacique deve ter a melhor casa, ou oca, que isso é um estereótipo que a gente vai começar a falar um pouquinho depois, né? Mas, não, tipo, o cacique, ele não é remunerado, tá? Ele não é um prefeito, ele não é um vereador, tipo, ele não recebe nada por ser cacique. Apenas a responsabilidade e a honra de saber que ele está servindo a sua aldeia. É bem isso mesmo. E assim, tipo, não tem muita, realmente, tipo, não tem muita divisão social porque as pessoas não tem muito desenvolvimento, vamos falar assim. O que você vai ver, por exemplo, as melhores casas são de, por exemplo, pessoas que conseguiram concluir ensino médio, foram trabalhar fora, voltaram, ou alguma coisa assim do tipo. Não tem muita coisa, não. Não sei se a pergunta era exatamente essa. Ao mesmo tempo, mas assim, me pergunta a coisa. E entre vocês, existe exploração do homem sobre o homem? De um indígena explorar outro indígena? Dentro da aldeia? Cris, eu não vou falar que não existe, porque eu acredito que em qualquer movimento, em qualquer coisa, sempre vai ter, assim, um problema da humanidade à própria humanidade, entende? Então, assim, eu acredito que, assim, principalmente assim, dentro do movimento indígena, existem, sim, indígenas que acabam explorando o próprio indígena. Existe, tipo, eu não vou omitir essa parte, porque assim, eu não tô aqui para passar uma imagem fantasiada para vocês, eu quero passar a realidade. Então, eu acredito que sim, principalmente as pessoas que são, assim, os indígenas, a maioria das indígenas, elas sobrevivem da agricultura. A minha aldeia sobrevive da pesca e do turismo, mas algumas aldeias sobrevivem mais da agricultura, então claro que existem sim indígenas que, por exemplo, fazem acordo com algum comprador de cana-de-açúcar e começa a saber explorar além do mais, tipo, as terras, e acabam por explorar o próprio indígena de alguma forma. Acredito que isso insiste, mas tipo, não é uma realidade tão presente como é lá fora. Eu vou agora abrir o slide, material, que vocês, no caso, acompanhassem comigo, tá, gente? Enquanto tu pode responder aí a questão de João Pedro, eu vou abrir o slide e aí a gente segue
certo? Só para saber uma coisa, gente, vocês estão... Peraí, que eu ainda não abri, na verdade. Vocês estão vendo uma coisa que eu não abri. Responde aí, João Pedro Freitas, por favor. Tá. Vamos lá, João. Tipo, assim, dentro da aldeia, se existe alguém com maior prestígio, o que eu posso falar é que, assim, a gente tem, sim, tipo, o cacique, ele... tipo assim, o cacique, ele tem um poder militar, como eu posso falar assim, tipo, ele é responsável pela segurança da aldeia, então, se ele vê que ele é autoridade dentro da aldeia, mas eu não diria que assim, tipo, ele não vai receber muita coisa por isso não, tipo, mas ele vai ser principalmente cobrado. Mas assim, se for falar em relação tipo de poder, ele tem como se fosse o poder militar da aldeia, tipo, ele é respeitado como autoridade, assim como um policial é respeitado, é o mesmo, como se fosse o mesmo respeito que você tem que ter. Em última instância, um cacique ele pode expulsar o indígena de uma aldeia, mas tipo ele vai para outra aldeia, porque ou não, mas tipo esse é a consequência máxima, eu acredito. Fora isso, a gente tem os nossos pajés, só que os nossos pajés eles são como se fossem os nossos professores. Eles são responsáveis por passar os nossos rituais e os nossos costumes, a parte da medicina. Então, assim, tipo, o pajé ele não tem nenhum poder político, assim, posso falar, tipo, nem questão de segurança também não. É isso, tipo, as únicas... Ah, e também tem os morobixabas, que é um nome que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Mas o cacique, ele significa chefe. E o morobixaba, ele é líder de família. No caso de, tipo, cada família, ela elege tipo, tem o morobixaba, que o morobixaba, por exemplo, o morobixaba da minha família é meu tio. Ele o, tipo, é ele que fala por toda a minha família. Se algum, tipo, tiver alguma coisa muito importante para decidir e precisar saber o que a minha família tem, se tipo, é a favor ou contra. Quem vai falar isso é o meu tio, que ele é o morubixaba da família. Tipo, ele é o líder da família, entendeu? Tipo, a minha etnia, tipo, o povo potiguar, ele é dividido por famílias. Existem várias famílias e cada família tem um morubixaba que é a pessoa que vai falar por aquela família. Então, quando o cacique tem que tomar alguma decisão, ele vai convocar o Conselho dos Anciões, que são as pessoas mais velhas da aldeia, e quem vai votar para alguma decisão são os morobixabas, que são representantes da família. A partir daí, o cacique toma uma decisão. Agora, vocês estão vendo o que na tela? Me digam aí. Eu tô me vendo, Cris. Tá se vendo? E agora? Tô. Continua se vendo? Tá, agora eu tô vendo o material. Mas não tá aberto, assim. Agora tá. Peraí. Eu tô vendo o teu cursor. Agora tá sim. Vamos começar? O tema de redação é a importância da manutenção das culturas indígenas para os brasileiros. Certo? Vamos começar com esse vídeo aqui rapidinho, que fala sobre os povos da floresta, né? Uhum. Todo mundo tá ouvindo? Nós estamos aqui. Todo mundo ouviu alguma coisa? Gente, vocês chegaram a ouvir alguma coisa? Eu não, Cris. Nada? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Então vamos ver aqui qual é o problema do áudio. Calma. Ver se... Deixa eu interromper de novo. Só um minutinho para eu ver. Que às vezes é um problema meu aqui.
Eu vou tentar de novo, tá, gente? Ok, Cris. Conseguem ouvir o som, não? Nós Tô estamos conseguindo aqui. escutar, A milhares. tô conseguindo Continua sem escutar o áudio? som, mas não tô vendo a imagem. Eu tô escutando o som, mas não vejo a imagem. Você escuta o som, mas chega a escutar o som. Chego. Ah, então vai rolar. Peraí. Vamos devagar, vamos com calma. Vê se você consegue escutar e ver a imagem. Nós estamos aqui. Nada? Eu tô escutando um pouquinho do som, mas bem baixo. Vou tentar aumentar. Uma hora a gente escuta, não tá com a bexiga da boca. Eu não vejo nada, professor. Vamos tentar agora. De novo. Vocês conseguem ver aqui uma imagem? Sim? Eu, por enquanto, não. Tem que clicar em algum lugar pra ver Não. isso? Então, nada, ninguém vê nada? Não. Então, vou compartilhar de novo, porque às vezes a gente tem que parar o compartilhamento e compartilhar mais uma vez. Vamos lá de novo. Peraí. Vamos lá. Uma hora vai, que eu não vou ficar aqui que nem uma bicha. Passei a tarde todinha fazendo isso desde ontem, na verdade. Imagem veio. Agora deu certo. Agora apareceu, agora deu Som certo. escutam. Tô escutando. Graças a Deus. Nós estamos aqui. Há milhares de anos. E apesar Agora de eu parei de tudo, escutar. continuamos firmes, fortes, em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê, Ou esse vídeo é muito mas baixo, estamos eu tô aqui, lutando há muito tempo e mais do que nunca, contra o tempo. Se ainda Não seria existe melhor alguma você mandar o vídeo pra biodiversidade, gente ver pelo WhatsApp, não? é por nossa causa. Vou mandar. Se chove na cidade ou no campo, também é por nossa causa. Se a medicina tem onde pesquisar novas curas, é porque estamos aqui. Mas não dá mais pra sermos ignorados, pra passar a vida com gente, tentando derrubar a gente. Até porque vamos seguir resistindo, firmes, em pé. Porque nós somos a floresta. E a floresta somos nós. Yohkiri masa sani 우리 데리야마크 Aranha prema a tataku puka acho. Nem o poraquê coemen. e a floresta somos nós. Aqui nós já vemos que há várias etnias, não é isso, Riquelme, que estão participando do isso. vídeo? Uhum. Ok. Eu vou mandar, viu, gente, esse vídeo pro WhatsApp de vocês. Aliás, do curso, né? Mas vamos lá. Vamos comentar essa parte aqui. Um outro olhar sobre a invasão portuguesa desde 1500 até a década de 70. Pessoal, tem uma vírgula aí que faltou, viu, depois de 70, mas é bom, eu vou colocar. A população indígena brasileira decresceu acentuadamente e muitos povos foram extintos. O desaparecimento dos povos indígenas passou a ser visto como uma contingência histórica, algo a ser lamentado, porém inevitável. No entanto, este quadro começou a dar sinais de mudança nas últimas décadas do século passado. A partir de 91, o IBGE incluiu os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Ou seja, até 91 os indígenas não eram incluídos no Censo Demográfico Nacional. E assim, é inegável que durante, né, a ditadura militar houve uma matança horrenda, né? Nossa, Cristian, me lembrou de um dado agora que eu vou correr atrás depois pra me mandar para você. De quantos indígenas foram mortos na ditadura militar. Depois eu consigo esse dado e mando para você. Até porque hoje o que se tem, por exemplo, de expansão de terra, principalmente, pessoal, na região norte e na região centro-oeste, tem muito a ver com essa dizimação de povos indígenas, não é isso, Riquelme? Isso. Gente, tipo, uma das principais heranças que os meus ancestrais deixaram para o Brasil é a questão das nossas fronteiras. O Brasil é um país de tamanho continental. Só que
como é que o Brasil foi capaz de conquistar tudo isso? Muito se foi pela questão dos indígenas, porque em todos os conflitos que o Brasil se envolveu, sempre teve alguma influência indígena por trás, a questão de conhecer o território e principalmente de poder planejar estratégias quando você tinha um líder indígena do seu lado, que ele podia falar com toda a etnia dele para se articular, e isso ajudava muito estrategicamente a conquistar mais território. E principalmente a questão de eu não sei se, por exemplo, o nome Paraíba, ele significa Paraíba, né? Paraíba significa rio ruim de navegar. E assim, tipo, esses nomes que de alguns estados, de alguns lugares, eles já falavam de algumas dificuldades geográficas que os portugueses ou qualquer colonizador que teve que passar para conquistar aquele território. Então, são desafios geográficos que só os indígenas sabiam disso. E é isso, gente. Tipo, quando falarem para você que tipo, os indígenas não contribuíram em nada, foram um retardo no desenvolvimento, vale lembrar que o Brasil só tem a extensão que ele tem hoje só por conta não apenas, mas em grande parte pelos povos indígenas que sim se envolveram nos conflitos da nação. A segunda parte fala o seguinte: o contingente de brasileiros que se considerava indígena cresceu em 150% na década de 90. O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior que o da população em geral. O percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou, né, em 0,2% em 91, aliás, de 0,2% para 0,4% em 2000, totalizando 734 mil pessoas. Houve um aumento anual de 10,8% da população, a maior taxa de crescimento entre todas as categorias, quando a média total, e aqui eu não vou conseguir ver o resto, mas enfim. Eu imagino que aí esse crescimento, Ricardo, ele não se deu somente porque houve uma maior proteção desse povo, não só com relação a vê-los um pouco mais, né, desses povos, a vê-los um pouco mais. A gente sabe que não é suficiente, mas assim, antes disso eles não entravam nem no IBGE, se juntavam nem no IBGE, né? Mas com relação também à FUNAI, que passou a levar centros de saúde, né? Centros de saúde não, né? Mas postos de saúde. Mas, além disso, também tem a autodeclaração. Você me falou que muita gente ainda hoje tem vergonha de falar que é indígena. Então, eu imagino que quando a gente fala de um crescimento de 150%, nós não falamos só da preservação da vida, mas também de autodeclaração de pessoas que se autodeclararam indígenas, porque antes as pessoas negavam que eram indígenas, né? Uhum. Gente, existe... Eu não vou falar existiu, eu vou falar existe um medo e uma vergonha muito grande de se autodeclarar indígena, por conta de muitos mitos e muitos estereótipos. E isso, inclusive, nas aldeias indígenas, porque, por exemplo, no território que eu vivo, eu moro aqui no município de Marcação, próximo à Baía da Traição, e vizinha à cidade de Rio Tinto, também que é próxima à cidade de Mongaguá. Esse território, ele teve muita influência dos Lundrigs, que era uma família que explorava os indígenas. Então, construíram uma fábrica e usavam a mão de obra escrava indígena para construir toda a sua fábrica. Então, os próprios indígenas começaram a ter medo de se assumir indígena, porque tinham medo das penalidades que isso podia gerar para a sua própria vida. E fora isso, existia um movimento de resistência muito forte, porque todo o indígena ele pode se declarar um guerreiro, porque segundo a nossa ideologia de vida, todo aquele indivíduo que nasce, ele
passou pelo momento de batalha entre a vida e a morte do nascimento, porque antigamente era muito comum acontecerem mortes durante o nascimento, então era uma verdadeira batalha quando o indígena nascia, e era comemorado tudo, e se considerava que aquela criança que nasceu um guerreiro. E como guerreiros que somos, nós não nos submetemos à vontade dos colonizadores, e por isso que resistimos até hoje. Então, muitos indígenas preferiam a morte do que servir aos desejos de famílias como a dos Lundrigs. Então, começaram os donos de fábricas e tudo começaram a chamar os índios de preguiçosos. E esse mito dura até hoje. E muitos outros mitos também. Eu não sei se vocês chegaram a escutar outra coisa que é também muito triste, que é quando você fala, tipo, a minha avó, ela era indígena, o meu avô pegou ela no laço. Gente, isso é uma coisa, tipo, que se você parar para perceber, era assim que acontecia antigamente, tipo, fazendeiros capturavam, tipo, indígenas para servir a eles como praticamente uma escrava sexual, e estrupavam elas ao ponto de, tipo, tinham filhos, e esse negócio, tipo, minha avó foi pegar no laço e tal, tudo. Eu não sei se vocês já chegaram a escutar isso, mas fiquem atentos que talvez vocês escutem. Espero que não, espero que a gente consiga mudar mais esse cenário daqui para frente. Horrível. Eu coloquei aqui uns dados importantes, né, para que os meninos possam utilizar nos textos, né. Por exemplo, a população indígena brasileira, segundo resultados do IBGE, de 2010, né, é esse número aqui, e a maioria deles, né, vivem em zona rural. E aqui tem alguns dados que eles podem utilizar na redação, que está aqui, pessoal, vocês podem e devem utilizar, repertório sociocultural, né, essa questão de que o censo demonstrou que 17%, né, e meio da população indígena não fala a língua portuguesa. E atualmente nós temos 800 mil separados. Ao todo, ainda resistem, né, essa é a palavra, resistência, 305 diferentes etnias, ou seja, como é que a gente coloca todo mundo num bando só, né, falar o índio? Exato. São 305 diferentes etnias e 274 línguas diferentes. A gente não vai chamar de dialeto, porque dialeto rebaixa, certo? Uhum. Né? Mas são línguas diferentes vivendo em território nacional. E você estava falando para mim que o tupi é a língua que de alguma forma une, né, todo mundo. Uhum. Gente, tipo, palavras que tem no vocabulário do português do Brasil, elas são originárias do tupi, tá? Tipo, outra contribuição importante dos indígenas foi para a língua portuguesa brasileira. E quando a gente fala em etnias, quando você fala, por exemplo, índio, você generaliza tipo, as pessoas como um todo. Eu não sei se, tipo, eu não lembro o que foi que falou aqui, que perdeu a live. Uma das coisas que a gente comentou lá foi de coisas que se deve abolir. A questão de você chamar uma pessoa de índio. Chame de indígena, porque na redação assim... não coloquem a palavra índio, não coloca índio. E não coloquem a palavra tribo. Nem índio, nem tribo, certo? Isso. Se liguem nisso porque aí. quando você fala índio, você está pegando aquele termo que o português usou para chamar o povo que ele encontrou, porque eles estavam procurando as Índias, então chamaram esse povo de índio. Mas isso é errado, ó, gente. Não repita esse erro aqui, viu? Não é a cada 100 índios, é a cada 100 indígenas. Exato. E esse termo ficou cheio de estereótipos. E, assim, quando você chama uma pessoa de indígena, você está falando que essa pessoa pertence à terra. Indígena significa pertencente à terra. O contrário de alienígena. Que alienígena, essa palavra indígena significa terra, e ali seria como se fosse fora. Então, como você fala, por exemplo, que um alienígena é uma coisa que está fora da terra. E indígena é indígena,
aquele que pertence à terra. Então, nós preferimos ser chamados de indígenas, já que, assim, entre nós geralmente nos chamamos de parentes, porque, claro, temos raízes em comuns, ou até de atiguaras. Em Tupi seria atiguaras ou guarani, que seria termos mais usados para guerreiros. Tipo, somos guerreiros de diferentes etnias, mas somos guerreiros. Então, nós nem nos chamamos de índios nem de indígenas. Tipo, você é índio de qual aldeia? Entre nós mesmos, nós não falamos isso. Nós falamos, você é guerreiro de qual aldeia? Você pertence a qual etnia? A gente tenta, até entre nós mesmos, a gente tenta abolir um pouco esses termos. É claro que a gente, de vez em quando, por força do hábito, acaba usando. Então, Mas algumas palavras, né, Riquelme, são interessantes que os meninos até anotem aí para não repetirem. Mas, enfim, eu fiz um slide com isso também, a gente pode seguir. Mas dois dados importantes, desculpa te cortar, é só por uma questão de tempo mesmo, porque a gente tem alguns slides. Aqui fala que a cada 100 indígenas que morrem no Brasil, 40 são crianças de até 4 anos, assim, meu Deus do céu, né? E isso muito, né? Nas contendas por conta de invasão de terra que é feita por grileiros, por fazendeiros e assim vai. E aqui tem que a cada 3 dias um indígena se mata no Brasil. Entre os anos de 2000 e 2015 foram registrados 752 casos apenas no Mato Grosso do Sul, estado com a segunda maior população indígena no país. Esse suicídio indígena tem a ver, eu imagino, muito com relação à pobreza extrema, né, Riquelme? Com certeza. Gente, imagina, se você não tem terra, você não tem onde morar. Consequentemente, seus filhos não vão estudar e você dificilmente vai conseguir arranjar um emprego. Esse indígena provavelmente ele vai ficar na rua tentando, mendigando ou tentando sobreviver com alguma coisa, tipo, tentando vender um artesanato, ou seja, ele é submetido a uma vida de constante humilhação. Então, e para um indígena se matar é uma coisa bem complicada, porque, como a gente falou, tipo, quando todo indígena, ele geralmente se considera um guerreiro. Então, quando você abre mão da batalha da vida, é um ato muito, muito extremo. Então, esses dados estão refletindo a realidade dessas pessoas que não têm casa, que não tem como arrumar trabalho porque foram expulsos da sua realidade. Gente, tipo, imagina a gente sair da nossa realidade aqui e de repente você está em outro mundo. Você não consegue nem falar o idioma direito, você não sabe como funciona, não sabe como faz para se alimentar, então é muito complicado. Uma outra coisa que eu coloquei foi a questão das mortes, né? As causas de morte entre os indígenas. Quais são as motivações, né? Primeiro, a questão da luta pela regularização de terras, invasões possessórias, ou seja, uma invasão que se faz para poder, né, reassumir a posse de sua terra, exploração ilegal de recursos naturais de terras indígenas, ou seja, há conflitos por conta disso, né? Racismo, falta de acesso à saúde e à educação. Essas são as principais causas das mortes, né, às populações indígenas. E aí, Riquelme, assim, é impossível não falar do caso do índio Galdino, né, que ficou bem conhecido lá em Brasília, por ter sido queimado vivo por 4 playboys, né? O cara se perdeu, ele estava, pelo que eu vi, em meio a um protesto, né? E aí ele parece que ele se perde. Foi. Parece que ele se perde do ônibus, se não me engano, foi a ATL. Foi. O protesto que ele estava indo, no caso, eu acredito que era a ATL. Ele se perde do ônibus, não é isso? E parece que ele adormece em um ponto de ônibus, porque lá ele estaria protegido, para poder no outro dia tentar voltar para sua casa, e assim vai. E aí nisso 4 playboys, foi uma história conhecida, os caras que são filhos, inclusive, de pessoas influentes lá em Brasília, tocaram fogo, né, nessa pessoa viva, né? Tocaram fogo no corpo desse indígena que dormia, né?
E aí, esses 4, eles foram presos por pouquíssimo tempo, depois entraram no semiaberto por questão de comportamento, também poder, né? A gente sabe que poder financeiro faz tudo no país. E hoje os 4 estão aí soltos, livre, leve e soltos, né? Enfim, é algo que você pode até usar para poder contextualizar. Gente, eu vou correr aqui só por uma questão mesmo, né? De tempo mesmo. A gente tem muita mania de utilizar filósofos, sociólogos, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela temática. Eu trouxe aqui uma frase, né? Eu trouxe aqui um pensamento de uma pesquisadora em direitos humanos da UNB, que é a Dayara Tucano. E se for para poder utilizar alguma coisa, vamos escutar, de fato, os indígenas, né? Ela fala o seguinte, né? Ela fala, a Dayara Tucano, essa cultura é tão estruturada que pode ser encontrada nas mídias, na dificuldade de acesso às políticas públicas, saúde, educação, mercado de trabalho, no dia a dia do índio. As decisões do Estado não levam em consideração os índios ou o bioma. Os discursos ainda são coloniais, né? Eu não consigo ler o restante porque está aqui a questão do... Deixa eu ver... Ocultei sim, dei. São coloniais que promovem violações diárias aos indígenas. Então, assim, vocês podem pegar um fragmento desse pensamento dela e usar na redação. Inteiro não, porque daria praticamente um parágrafo. Mas podem utilizar um fragmento ou podem falar o que entenderam com as palavras de vocês. E utilizem isso. Então, assim, ao invés de estarem utilizando sociólogos e filósofos não índios, que não dialogam de fato com a temática, eu indico que vocês utilizem esse tipo de fala, que vocês pesquisem esse tipo de fala, porque eu acho que vai ser muito mais válido para essa discussão do que estar utilizando, sabe, alguma coisa do Paulo Freire e assim vai. E aqui a gente vai falar dos principais problemas enfrentados pelos indígenas hoje. Riquelme, por favor, acrescente caso esteja faltando alguma coisa. O primeiro daqui são os conflitos fundiários, ou seja, de fato essa questão pela terra, né? A defesa da terra, a questão da defesa da demarcação e assim vai. Um outro são as situações de extrema violência. Eu dei o exemplo da questão do índio Galdino, também da questão que a gente falou até na live, né? O que aconteceu com a aldeia Pancararu. Semana passada, pessoal, a aldeia Pancararu, ela foi invadida, né? Tem até vídeo de pessoas cortando a cerca e as pessoas da aldeia receberam ameaças de morte. Colocaram uma placa com o nome de quem iria morrer. E tudo isso tem a ver com questões de terra, ou seja, enquanto não houver uma demarcação séria, uma proteção a isso aí, a gente vai continuar tendo as situações de extrema violência. Situações essas que também têm a ver com preconceito, situações essas que também têm a ver com esse olhar do Estado, com esse olhar governamental, de pouca priorização, de pouco respeito por essa população, né? Assistência precária à saúde também é um problema, né, Riquelme? E também a educação, né, que devem ser vistos, que devem ser resolvidos. E a situação de pobreza extrema e condições insalubres de vida também é um problema que a gente precisa abordar para conseguir trazer a manutenção dessa cultura ou dessas culturas. Porque se a gente não resolve esses problemas, a gente não consegue manter essas culturas. Eu vou passar aqui, mas tem alguma coisa que você gostaria de colocar entre os problemas? Cris, tipo, o que você colocou aí foi meio que o arroz e feijão mesmo do problema, sabe? Tipo, essas aí são as bases mesmo. Então, vamos continuar com essas. Aqui tem 10 estereótipos que a gente vai comentar alguns, você no caso, né? 1. Todos os indígenas morreram em 1500, não fizeram parte dos processos violentos de miscigenação. E aí? Gente, segundo esse mito aí, eu morri. E não sabia, mas... Ou seja, estamos fazendo uma aula que é mais que presencial, que é mais que online, né? Ela é espiritual, né? Então, já foi o mito 1. O processo de colonização no Brasil aconteceu da mesma forma em todo o país. E aí? Não, gente, não. Gente, tipo, é impensável que, tipo, é impensável que o indígena, tipo, do norte pense da mesma maneira que o indígena do sul, que pensa, então, cada etnia é diferente. E
o processo de colonização, ele foi feito de etapas e etapas diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, você pode estar olhando para mim e, tipo, não sei se você consegue me ver tão bem, mas você pode pensar, tipo, eu não tô vendo um cabelo tão bom nesse indígena todo, tipo, não tá nem com tanta cara de índio assim, mas, gente, tipo, a minha etnia, quanto mais próxima uma etnia for da costa do Brasil, tipo, quanto mais contato ela tiver com o mar, mais contato ela teve com o colonizador. Ou seja, as etnias que são mais próximas do mar, elas sofreram mais com a colonização dos portugueses e dos outros povos, porque o Brasil também não foi só colonizado por portugueses, também teve outras influências. Mas, em geral, assim, tipo, os indígenas, eles sofreram de formas diferentes, tiveram diferentes movimentos de resistência indígena durante todo o Brasil. É tanto que muitas das etnias se foram e muitas das etnias resistem até hoje. E muitas etnias resistem até em seu estado mais ancestral. A 3 vai falar o seguinte, inclusive tem um erro aqui gramatical que eu vou precisar ajeitar e reenviar o material. Se ainda existem indígenas que sobreviveram ao processo de colonização, eles vivem aldeamento, são completamente incapazes de se identificar e se declarar como tal. O que você acha disso? Se ainda existem indígenas que sobrevivem ao processo de colonização, eles vivem em aldeamento. Índio é só aquele que vive em aldeamento, tem a ver inclusive com a 4, né? Índio é só aquele que vive isolado. Gente, tipo, o fato de eu ser indígena envolve muito mais coisas do que a maneira como eu vivo. O fato de eu ser indígena tem a ver com a ideologia que eu aprendi com os meus avós, também tem a ver com a herança genética que eu carrego, também tem a ver com o ambiente em que eu nasci, e tem a ver com muitas coisas, tipo, ser indígena não é simplesmente tipo, viver isolado, recluso, sem falando tupi. Não, tipo, ser indígena está muito além disso. E aí você acaba respondendo a questão 5 e 6, né? Que nem todos falam a mesma língua, até porque a gente já viu que existem 274 né, línguas, e que, de fato, o indígena ele não tem que viver isolado. 7, né? Os indígenas não podem incorporar elementos de outras culturas. Você respondeu sobre isso na live, não é? Você até colocou assim, se vocês, que são não índios, aproveitaram, né, de todos os bens naturais que nós temos aqui, por que eu não posso aproveitar essas produções, né? Não tem nada a ver, isso é hipocrisia, você usa essa palavra, né? Hipocrisia. Claro. A 8, todos recebem dinheiro do governo. Gente, se alguém souber que dinheiro é isso, por favor me avise, porque eu estou precisando. Mas eu nunca ouvi falar disso. Meus pais nunca receberam nada por serem índios, nem meus avós, nem ninguém da minha etnia. Então, isso é um mito completamente diferente. O que pode acontecer é o seguinte: alguns indígenas saem das suas aldeias para receber dinheiro nas cidades, mas isso é por conta de um benefício chamado Bolsa Família, que tipo, não é exclusividade indígena. Então, tipo, eu acredito que em determinado período, tipo, alguns indígenas saírem das suas aldeias para receber dinheiro, algumas pessoas devem pensar que a FUNAI paga alguma coisa, ou o governo, simplesmente por uma pessoa ser indígena, no caso. Mas, não, tipo, nós não recebemos nenhum dinheiro do Estado, não. Vamos lá, a 9 a 10 de uma vez, né? Vocês prejudicam a economia e não gostam de trabalhar. Gente, tipo, essa aí é um dos principais argumentos que muitas pessoas vêm falar com a gente, tipo, vocês estão na contramão do desenvolvimento, vocês querem parar o desenvolvimento do Brasil. Gente, tipo,
a gente não quer parar o desenvolvimento em nada, mas a gente tem uma visão muito mais sustentável do que capitalista. Não adianta nada você conseguir usufruir o máximo se daqui a 1 ano, 2 anos, você vai morrer porque você não vai conseguir nem respirar direito. Então, vocês têm uma cultura milenar que hoje as potências europeias imitam, né? Que é a preservação. Hoje, a Alemanha, a França e outros países que, inclusive, né, resolveram parar de investir na Amazônia Legal e assim vai, imitam em algum ponto algo que vocês milenarmente já trazem, ou seja, atrasados de alguma forma somos nós, não é isso? Eu vou passar aqui rapidinho a questão da demarcação de terras. Eu trouxe aqui para vocês um dado interessante, olha só, que Kelmo já falou, essa questão da relação muito íntima com a terra, a ocupação dos espaços de forma coletiva, né? Já que a posse é de todo mundo, falando sobre a questão de como é a divisão social, né? Não sei se vocês sabem, mas existe na Constituição Brasileira um artigo, que é o 231, que é referente aos direitos indígenas. Quem puder depois dar uma olhadinha nesse artigo. E aqui eu tenho, pessoal, um estudo infográfico que vai falar sobre as terras indígenas. As delimitadas, que são, de fato, as demarcadas, são somente 38, né? Em estudos, 114. Então, olha só, gente, né? As que estão interditadas, 6, né? As que estão regularizadas, 435, ou seja, é meio esquisito, inclusive, porque existe uma demora para resolver o problema, mas por uma questão de tempo, vamos correr, senão a gente vai ficar aqui até as 11 hoje. Aqui são algumas leis que vocês podem utilizar, né? Devem utilizar na redação, caso vocês queiram. Com relação à Constituição Federal, dentro dela, nós temos essa questão do Estatuto do Índio. É interessante que vocês vejam, se não a lei, pelo menos um resumo. A LDB, pessoal, vai trazer a obrigatoriedade de disciplinas como História, Literatura, Artes, e as outras também, mas principalmente essas 3 que eu citei, precisam trabalhar com cultura afro-brasileira e indígena. Na prática, isso é feito de forma muito estereotipada quando é feito. Temos o documento da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Indígenas, é importante dar uma olhada, e a Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Eu gostaria que vocês usassem pelo menos uma dessas leis. Então, assim, fica aqui uma atividade, para quem está assistindo agora ou vai ver depois, né? Obrigatório. Usa uma dessas leis na redação, seja na contextualização, como estratégia argumentativa. Vamos trabalhar com o que a gente tem, ao invés de estar utilizando coisa de fora. Dá uma olhada nesses 4 elementos aqui, escolhe um e usa na sua redação. Se você tiver dúvida de como vai usar, certo? Do que vai usar, converse comigo durante a semana que eu lhe ajudo. Eu sou a Nauã. Calma, vou voltar. Cris, antes de encerrar, eu respondi aqui por alto a pergunta de João Pedro Sena, porque, como é que ele poderia substituir o termo tribo? Você pode substituir por várias coisas, comunidade indígena, aldeia, alguns outros mais, mas a importância de você entender... também, né? Mas, a importância de você entender o porquê substituir. Quando você fala tribo, você está... quando você fala tribo, automaticamente você coloca o valor de que as pessoas que vivem na tribo, elas são tribais, ou seja, elas têm aspectos tribais, e automaticamente você vai, cria aquela imagem de que o indivíduo que pertence a uma tribo, ele não tem acesso à educação, ele não é desenvolvido, ele é totalmente tribal, e a realidade é bem diferente. Então, usar esse termo tribo, ele é muito perigoso. E principalmente quando você vai falar com o indígena. Às vezes chega a ser até ofensivo. E então é bom substituir essa palavra, principalmente no vocabulário de vocês. Tribo por nação indígena, território indígena, aldeia, comunidade indígena. Tem algumas, eu acredito que até se der um Google deve aparecer mais alguns. Mas se a gente puder só repetir para eles
rever, e assim vai, a gente já viu aí, né? Nação indígena, comunidade indígena, povos originários, o que mais você falou aí? Nação indígena, comunidade indígena, aldeia, o que mais? Aqui a gente vai falando e vai esquecendo. O que mais? Deixa eu ver. Território indígena. Tipo, quando você vai falar tipo de tribo, eu acredito que você esteja querendo se referir ao espaço geográfico. Então você pode colocar território indígena, aldeia indígena, e comunidade indígena também. É bem fácil, tipo, não tem muita dificuldade não, para ser sincero. Ou seja, tá proibido usar índio e tribo na redação, viu, pessoal? Quem colocar, eu vou tirar 500 pontos. Deixa o seguinte, presta atenção. A gente vai agora ver, né, o vídeo da guerreira mais jovem, né, da aldeia de Riquelme, e agora eu vou acertar o nome dela, Inauã. Isso. Eu ia falar Inauê, que é o irmão, Inauã. E aí vamos escutar um pouquinho de Inauã, né? Eu sou Inauã, Índia Guerreira, Potiguara, todos contra o coronavírus. Eu sou Inauã, Lindinha, Índia né? Guerreira. Gente, mesmo se vocês não estiverem escutando, acredito que Cris vai mandar para vocês depois, tá? Ninguém escutou não, gente? Tá sem áudio. De novo? Gente do Gente, céu. A parte mais nesse importante vídeo. da aula inteira, eu não acredito num negócio desse. Eu vou botar de novo, peraí. A parte mais importante da aula inteira, e vocês não estão escutando. Meu Jesus. Peraí. Deixa eu ir aqui. Vocês estão vendo a página? Tá carregando. Ainda não? Carregou. Aqui para ver Inauã. Pronto. Vamos Eu ver se sou vai. Inauã, Índia Viram alguma coisa? Tá baixinho. A gente consegue. Hoje eu tô brigando com a tecnologia. Tá acabando, viu, gente? Já sei que vocês estão cansados, tudinho. Mas assim, a gente já tá no finalzinho dos slides. Uhum. Eu sou Gente, eu queria dizer que foi um Inauã, prazer estar Índia esse momento com Guerreira, vocês E aí, também. nada, não ouviram nada dela falando? Oi. Vamos ver de Qual o novo teu aqui. nome na Claro. tribo? Qual o Todos apelido? contra o coronavírus. Conheci uma moça e ela me falou que ela tinha um nome indígena e um a mais confessional. Gente, tipo, em algumas etnias, dentro da aldeia, você tem um nome e fora você tem outro. A gente chama isso de policultura. Que dentro da sua etnia, você só fala, tipo, dentro da sua aldeia, você só fala o seu idioma, você tem um nome indígena, você segue Eu sou quase Inauã. todos os costumes indígenas, e fora você pode falar o português, porque, claro, é mais fácil. Você pode Eu ter sou outro Inauã, nome e tudo. Índia Guerreira. Mas no meu caso, infelizmente, o meu nome é Riquelme mesmo. Eu não tenho Eu sou Inauã, Índia um nome Guerreira, indígena. pode- A minha família inteira, ela tem um nome indígena. Tipo, meus primos, eu não tenho irmãos, mas meus primos, meus avós, meus tios, apenas eu que, por ironia, tipo, meu pai resolveu não me dar um nome indígena. Mas isso aí por outros fatos também. Perguntei a Mas mesma coisa para ele ontem. foi. Gente, vocês não escutaram nada quando eu botei Inauã falando? Tem que escutar Eu Inauã sou falando. Inauã. Nada? Eu tô muito revoltada. Nada, Cris. Eu vou mandar então para vocês, certo? Vou mandar agora. É muito bonitinha. Enfim, vamos terminar aqui. Riquelme, ele Ah, eu me tinha mandou esquecido. desenhos que ele fez, né? Sobre as pinturas corporais potiguara. Daí, tu pode explicar pra gente? Posso sim. Gente, tipo, as pinturas corporais dentro de cada etnia, elas são únicas. Cada etnia tem a sua.
Eu, inclusive, consigo identificar a etnia de alguns indígenas só de olhar a pintura. É como se fosse uma identidade de cada aldeia. Eu não consigo de todas porque são muitas. Mas, inclusive, meus tios me incentivam, tipo, a estudar bastante esse aspecto. A pintura indígena, ela é feita com a tinta do jenipapo e urucum. A do jenipapo, ela é essa tinta preta que está representada aí, de forma ilustrada. Ela passa de 7 a 15 dias no corpo. É como se fosse uma tatuagem que vai sair. Como vocês podem ver aqui, tipo, elas podem ser feitas nas pernas, também, tipo, quando o Cris passa, tipo, dá pra ver que elas podem ser feitas tipo, nos braços, nos peitos, no peito, no corpo inteiro. Cada pintura, ela vai ter um significado. Essa aí, no caso, é a pele da cobra salamanta, que, de acordo com a etnia, ela vai representar alguma coisa. A pele da salamanta, na minha etnia, ela vai representar aspectos de um guerreiro. Um guerreiro, ele tem que ser astuto, ele tem que, acima da força, ele tem que ser inteligente. Uma cobra, tipo, ela não tem, tipo, nem todas têm tanta força e nem são tão rápidas, então elas precisam ser bem mais astutas do que rápidas e fortes. E também a questão da sobrevivência, tipo, da caça. Aqui, tipo, essas pinturas geralmente são feitas apenas em guerreiros indígenas. Tá, Cris, pode passar aí? Cris? Ah, tá. Aqui, como eu falei, tipo, tem a malha da salamanta, que representa tudo que eu falei, e ali tem a colmeia. A colmeia, ela vai representar união. Quando a gente tá em, tipo, mais de uma etnia, que a gente, tipo, tá festejando alguma coisa, então nós estamos unidos, a gente geralmente faz a pintura da colmeia. Ela também pode significar trabalho em equipe, união, e outras coisas também, tipo... significa, tipo, confraternização de várias pessoas juntas. Eu posso passar? Pode. Aqui tem a folha da jurema. A folha da jurema, ela vai ter um significado mais espiritual. Geralmente ela é feita apenas no cacique e nas mulheres. Por quê? Porque as mulheres são as únicas que têm a capacidade de gerar a vida. Então, se acredita na cultura indígena que elas têm um acesso mais próximo ao espiritual. E também ela pode significar, tipo, conhecimento medicinal, que é no caso de cacique também. O que mais? União com a natureza. E é isso, acredito. Só isso mesmo. Gente, era isso que a gente tinha hoje para poder apresentar para vocês. Eu já enviei para vocês e também enviei os vídeos. Eu acho que a aula foi bem produtiva, né? Uhum. João perguntou aqui, se você chegou a responder isso? Se não. Qualquer indígena pode ser cacique, se tem eleição, como é que é? Em cada etnia vai ser diferente, mas pela minha etnia, o que é que eu posso falar? O cacique vai ser o guerreiro, guerreiro vai ser aquela pessoa que não é mais criança, que já tem, tipo, passou por um processo, tipo, já de crescimento, tipo, não é mais uma criança e se identifica como guerreiro e participa ativamente da luta indígena. Claro, tipo, é uma pessoa que tem conhecimento, ela obrigatoriamente tem que ter conhecimento da sua cultura. E como é que ela vai ser cacique? Na minha aldeia acontece assim, tipo, na minha aldeia, tipo, até nas outras aldeias pode ser diferente, até mesmo sendo da mesma etnia. Quando um cacique ele vai renunciar, ele convoca uma assembleia com os anciões, que são as pessoas mais velhas, e com os representantes de cada família.
E dentro dessa representação vão se... tipo, ele vai perguntar quem são as pessoas que estão dispostas a assumir aquele cargo. Aí vão se levantar algumas pessoas. Essas pessoas vão conversar entre si, primeiramente, para ver, tipo, se realmente vão querer assumir esse cargo. E depois acontece, sim, tipo, uma votação. Mas é uma votação que votam os representantes de cada família. E eu não sei se surgiu essa dúvida, mas não é, tipo, o representante de uma família não precisa ser obrigatoriamente um homem, pode ser uma mulher, desde que ela tipo, seja uma pessoa que, tipo, tenha já uma maturidade, tipo, de ser, por exemplo, no mínimo mãe ou avó, entendeu? Tipo, ela não pode ser uma pessoa simples. Tipo, eu não posso ser morobixaba da minha família, porque, tipo, tem meus tios que são mais velhos que eu, então, tecnicamente, eles têm mais conhecimento. Aí essas pessoas vão votar, tipo, a minha família apoia tal cacique. Minha família apoia tal cacique. E o cacique que tiver mais... o cacique que for mais, tipo, votado, assim, é o que é eleito. Aí, sim, tipo, o cacique pode ser, sim, um cargo vitalício. Ele não é um presidente que, tipo, sai daqui a 4 anos, tudo. Só que ele também pode sair. No caso de a aldeia não estar feliz com o trabalho do cacique, pode, sim, uma pessoa, tipo, convocar uma reunião com os anciões das aldeias. Os anciões são as pessoas mais velhas. Elas têm o papel de aconselhar, de mediar conflitos. E a aldeia, junto com esse cacique, vão decidir um novo cacique. E é assim que funciona na minha aldeia. Em outras aldeias, depende de muita coisa também. Tipo, de idade, alguns têm que passar por como se fosse uma disputa, mas aí depende de cada aldeia. Cada etnia tem os seus costumes. Eu acho que foi, gente. E alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Então, Oi? Tá, quem quiser, viu? Tem algum caso de homossexuais ou lésbicas dentro das aldeias? Existe a questão da homossexualidade das aldeias, seria isso? Eu acredito que é isso. Claro, tipo, enquanto, tipo, a questão, tipo, de homossexualismo, ele é tratado um pouquinho diferente em cada etnia também. É complicado porque, tipo, quase todas as perguntas que vocês me fizerem, eu vou falar que, tipo, depende de cada etnia. Mas, em geral, a sexualidade de uma pessoa não vai afetar, tipo, dela ser considerada guerreira ou não, tipo, não vai afetar em muita coisa na vida dela como indígena, não. Tipo, ela vai ser tratada da mesma forma. Agora, tipo, o fato dela ser homossexual, tipo, seja uma mulher ou seja um homem, não vai, tipo, diferenciar, por exemplo, geralmente tipo, como é? Em alguns rituais, tipo, que se dividem homens e mulheres, porque se acredita que as mulheres têm uma conexão mais forte com o lado espiritual. Mesmo a pessoa, tipo, sendo homossexual, tipo, isso não diferenciaria ela, entendeu? Tipo, ela viveria a sexualidade dela, mas seria tratada como um guerreiro ou uma guerreira normal. Mas isso também depende de cada etnia. Algumas etnias, não sei, eu nunca ouvi falar de diferenciação por conta de sexualidade, mas eu acredito que, como somos 300 e poucas etnias, então é complicado falar por todas, mas na minha etnia não interferiria muito numa vida como indígena. Mais alguma dúvida, gente? Não? Nada? Ok. Riquelme, eu agradeço demais a você, né? Queria que a gente, no caso, tivesse outros momentos, alguns encontros até presenciais depois disso, né? Eu acho que foi um momento muito rico, assim, eu só agradeço. E eu falo contigo no WhatsApp, pra gente poder finalizar, certo? Obrigada demais mesmo. E foi, assim, acho que foi fantástico, assim.
Foi um prazer, Cris, e foi um prazer estar com vocês também. Obrigado por o espaço para poder falar, fico muito agradecido, feliz em conhecer vocês também. Desejo a vocês uma ótima redação, acredito que vocês estão sim em boas mãos, porque eu falo por mim mesmo. Eu não era um aluno que tinha uma esperança de ter um resultado tão bom quanto eu tive. Eu sempre fui mais focado na área de exatas e com o auxílio, com a ajuda de Cris. Pessoal, só um minutinho. Riquelme, dá uma enrolada aí nesse agradecimento, porque eu preciso descer para pegar um negócio, cara. Dá uma enrolada aí nesse agradecimento, por favor. Prolonga ele, tá? Pode ser? Tá certo, Cris. Vai lá, pode resolver. Gente, tipo, eu não tô aqui, tipo, falando por ela ser minha professora, nem nada disso, até porque eu tive mais de uma professora de redação, mas falando pelos meus resultados, eu cheguei a sair, tipo, de 250 pontos, que era, tipo, fazia redação e eu escondia minhas redações. E eu tinha muita dificuldade, principalmente em organizar minhas ideias. Eu não sabia o que a redação realmente pedia, muita dificuldade na proposta de intervenção. Mas, com a ajuda de Cris, tipo, eu sempre ficava lá no pé dela. Tipo, eu não cheguei a ter o prazer de fazer o curso, mas com a ajuda dela em sala de aula mesmo, eu consegui aumentar muito meus resultados. A minha redação, ela foi no Enem, ela foi 880 pontos. Assim, tipo, e ela teve, tipo, eu só pude estudar com ela mesmo no terceiro ano. Então, acredito que vocês estejam em boas mãos. E referente ao assunto de indígena, se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveitando que agora ela me deixou aqui um pouquinho, se vocês tiverem realmente tipo, mais alguma pergunta, vocês podem perguntar. Independentemente de qual foi a pergunta mesmo. Era alarme falso. Eu não escutei o que você falou, porque eu fui ali, mas imagino que tenham sido coisas boas. Gente, obrigada, viu? Pela presença de quem ficou até agora, né? Ana Rita tá aqui nessa, né? Perguntando. Ana Rita quer saber o seguinte. Ela quer saber como funcionam os casamentos. Os casamentos indígenas também depende de cada etnia, mas é um pouquinho semelhante ao casamento tradicional, que vai diferenciar que não tem padre. Tipo, depende também. Hoje em dia tem. Tipo, nem padre, tipo, dependendo, hoje em dia, tipo, a gente não segue, tipo, os indígenas não têm uma religião em si. Eles seguem filosofias de indígena, uma filosofia indígena. O que é que vai acontecer? Na hora do casamento, vai acontecer uma cerimônia com toda a aldeia. Vai acontecer uma cerimônia com toda a aldeia, onde vai ter, tipo, uma dança de toré, aí vão estar trajados, aí tem todo... tem todo um ornamento indígena para a mulher e para o homem também. Aí é isso. Perguntas respondidas? Pois pronto, gente. Qualquer coisa, vocês deixar o saco dele no privado para poder perguntar alguma coisa. Tá bom? Então tá bom. Riquelme, você sai, eu encontro com você no WhatsApp já, mas eu preciso antes pedir para os meninos não saírem, porque eu preciso falar com eles 1 minuto só. Certo? Tá certo. A gente se encontra já. Tiaindecoema, Xerere Pituna, e é isso, tipo, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, e Tupã Endei até. Fiquem com Deus todos, e é isso, tchau. Já falo contigo, tchau. Tá? Quem é do curso fica aí rapidinho para a gente poder começar. Gente, é o seguinte, né? Alguns cursos eles estão voltando para a sua modalidade presencial. Nosso curso hoje ele não tem condições de voltar para a modalidade presencial por alguns motivos, né? Houve uma redução drástica no número de alunos. Essa redução, inclusive, né, devido à questão, não sei se de preço, ou porque não gostaram do formato online, ou porque, de fato, tinham outras atividades, mas houve uma redução, né? E o que acontece?
parte dos alunos, na verdade, a maioria dos alunos que hoje estão, eles não moram em Guarabira. Se a gente tiver hoje 4 alunos que moram em Guarabira, na verdade, quem mora em Guarabira aqui é Larissa, a irmã de Larissa Laiane, João Pedro, Freitas e Sena, Anália, né? Adriene e quem mais, gente? Gabriel também não mora em Guarabira, não é isso? O que acontece é o seguinte, o restante dos alunos, eles moram ou em Bananeiras, ou são alunos que entraram depois que são de Mamanguape. Não existe nem previsão para transporte. As universidades, elas não vão voltar agora. Então, assim, como é que vai fazer para que a galera venha de Bananeiras para cá, ou de Solânia para cá, para poder assistir essas aulas presenciais? Essa galera, ela pagaria para poder vir algum tipo de carro? Então, assim, para essa galera ficaria muito caro, né? Giovana, Ana Rita, vocês que moram em outras cidades, eu acho que vocês concordam comigo. É uma despesa que ficaria inviável também para vocês. E a segunda coisa é a seguinte, né? Ainda que houvesse, assim, a universidade, ela está voltando com os ônibus, ou as escolas, e assim vai, eu, né, não acho seguro. Eu não acho seguro, sabe? Por mim, eu conheço pessoas que têm 30 e poucos anos de idade, que estão adoecendo e sendo entubadas. Eu perdi um colega que estudou comigo, com 33 anos de idade, sabe? E eu acho que vocês, caso vocês peguem essa doença, vocês podem não sentir nada, mas quem mora com a avó, quem tem contato com a avó, enfim, né? Vocês não moram sozinhos, não iriam e voltariam para ficar sozinhos. Vocês são transmissores. Então, assim, seria muito hipócrita da minha parte fazer um discurso que eu acho que as escolas não devem voltar, porque esse é o meu discurso, porque é perigoso, mas eu vou abrir meu cursinho. Então, assim, eu não acho seguro, eu não acho viável, eu acho que seria excludente, sabe? Agora, o que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação, caso vocês achem, por exemplo, que, sei lá, que de alguma forma estão um pouco assistidos? Nós podemos marcar horários individuais para poder fazer chamada de vídeo. Eu já fiz isso com alguns alunos e eu posso fazer, tipo assim, na sexta-feira à tarde, por exemplo, que para mim é o dia mais livre. Então, na sexta-feira à tarde, eu posso encontrar com o João Pedro Freitas entre 1h e 1h15, caso ele queira mostrar o texto dele e tirar algumas dúvidas. Caso vocês queiram, por exemplo, se encontrar para a gente tirar dúvidas em grupo, a gente faz chamada de vídeo, pega aqui, abre o Meet, ou seja, ou em grupo, ou só eu e a Elizabeth, ou só eu e a Ana Rita. A gente pode ver isso aí. Podemos ver alguns horários. Na segunda-feira, né, à tarde e à noite, e na sexta-feira, à tarde e à noite. Eu posso ficar disponível para poder fazer chamada de vídeo com vocês e tirar algumas dúvidas, certo? São dias que eu também gravo aula, e assim vai. Agora, voltar presencialmente, por 3 motivos, né, eu acho impossível. Primeiro, a questão de nós não termos alunos que são de Guarabira, em sua maioria. Segundo, a questão de eu não acho seguro. Terceiro, né, eu não acho viável. Então, assim, eu gosto muito, estou tentando me manter longe de coronavírus. Eu estou fazendo feira, assim, eu ligo e trazem aqui, porque eu não quero sair de casa. Eu vou botar o lixo de máscara. Eu não vou me submeter a dar aula. E vocês são livres, inclusive, né? Caso vocês achem interessante, caso achem necessário fazer algum curso presencial, eu posso ficar com 3 pessoas, 2 pessoas, mas eu preciso ser honesta com as coisas que eu acredito, com os meus ideais, né? E o meu ideal, de fato, primeiramente, é a questão da vida. Eu vou falar para vocês. Se eu fosse abrir meu curso presencial hoje, eu teria grandes chances de recuperar a maioria dos alunos. Porque eu tenho noção que o meu curso tem qualidade, até por conta da minha formação. São 13 anos de sala de aula, 3 anos de correção de Enem. É um currículo, tipo, já dei aula na escola que mais aprova, lá de uma pessoa, dei aula no Motiva há 5 anos, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um currículo para poder atrair esses alunos, certo?
Tanto que meu curso ano passado, a Ana Rita se lembra disso, que ela foi ano passado, ele chegou a ter 54 alunos, eram 2 turmas. Hoje nós temos aqui o quê? 12, 13, 14, 15, 16, né? Eu não acho, assim, eu não ficaria à vontade. Eu entraria, psicologicamente para mim, não seria interessante enfrentar essa pandemia dessa forma. Então, assim, eu não vou fazer algo que eu não vou me sentir bem e que eu não acho que é seguro para os pais de vocês, para vocês, né? Não é porque o cara tem 14, 15, 16 anos que ele também não morre, tem gente morrendo. A gente entrou no novo normal, mas as pessoas continuam morrendo. Ontem nós tivemos 111 mil pessoas mortas no Brasil, e o que eu puder fazer para não estar nessa estatística, eu vou fazer. E é isso. Certo? Eu acho que é isso. Acho que antes do dinheiro, né, vem a minha saúde, vem a saúde da minha mãe, vem a saúde das pessoas que eu amo. Eu não vou colocar as pessoas que eu amo em risco para poder ter grana. É uma coisa que eu não acredito que seja assim. A gente pode marcar. Segunda e sexta-feira, eu posso até fazer uma tabelinha, colocar no curso e colocar lá. A partir de 1h da tarde, quem gostaria de ficar com horário tal. E aí a gente faz, certo? Mas eu acho que não vale a pena. Perdi aluno pra caramba hoje. Se eu precisar ficar dando aula de graça, eu fico. Né? Ano que vem recupera, só como recupera a vida. Eu penso assim. Certo? Então é isso. É isso, e beijos para vocês. Qualquer dúvida, me procurem sempre no privado, certo? Eu vou estar por aqui sempre e a gente vai, né, fazendo essa coisa individual. Eu posso até combinar com vocês o seguinte, né? Final de semana fica ruim para mim, fica ruim para vocês, mas a segunda-feira, por exemplo, vocês vão receber as redações normalmente até os domingos, as correções. A gente já pode começar essa segunda-feira com isso aí. Segunda-feira, tarde e noite, eu posso atender vocês. Segunda-feira inteira, tarde e noite. Já com a sua correção de redação, certo? É isso, pessoal. Beijo e até mais. A partir de segunda-feira, a gente começa com esse plantão individual, certo? Entre 15 e 20 minutos para cada um. Vou lançar amanhã mesmo uma lista para que vocês possam se colocar. E os amigos de vocês que estão no curso, mas que não estão aparecendo, chamem de novo, né? Vamos ver o que está acontecendo, mandem falar comigo. Tem gente que sai, nem avisa que saiu, e a gente fica sem saber o que fazer. Mas tá bom. Obrigada aí, tchau a vocês.